Senhor, povo de Deus, eu quero aqui deixar uma palavra muito forte para mim e para a tua meditação, que fica no livro de Jonas, a partir do capítulo 3, que diz assim, aleluia. E veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à cidade de Ninive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Ninive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia. E pregava e dizia, ainda 40 dias e Ninive será subvertida. Aleluia! E no versículo 5 diz, e os homens de Ninive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Ninive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Glória a Deus e aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E fez uma proclamação que se divulgou em Ninive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Aleluia! Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pecamos, que não pereçamos, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Aleluia, glória a Deus. Veja aqui, meus amados irmãos, o nosso Deus, ele é justo e ele é fiel sempre. Aleluia, glória a Deus. Veja que o Senhor havia dado, glória a Deus, aleluia, essa oportunidade a Jonas para ir até Ninive pregar o evangelho naquela cidade. Pois aquela cidade, as pessoas não temiam a Deus, as pessoas viviam na desobediência e no pecado. Então foi aí que Jonas, lá no primeiro capítulo, onde Jonas resolveu, glória a Deus, aleluia, Jonas resolveu entrar no navio e fugir para Tarsis, fugir da presença de Deus. Só que ninguém foge da presença de Deus, porque Deus, ele nos encontra. Por mais que a gente se esconda, o Senhor nos encontra. Glória a Deus, aleluia. E aí aconteceu que o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele passou 3 dias, 3 noites dentro da barriga do peixe. E depois do 3º dia, o Senhor fez com que o peixe o vomitasse na beira da praia. Então, foi quando, lá no capítulo 3, quando o Senhor, ele pediu para que Jonas, pela segunda vez, ele pediu que Jonas se levantasse e fosse até a grande cidade de Ninive e pregasse contra ele a pregação que o Senhor já havia falado para ele. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Veja que com o nosso Deus ninguém brinca, queridos. Quando Deus manda, está mandado. E quem somos nós para dizer não para o Senhor? Quem somos nós para desobedecer uma ordem do nosso Pai? Aleluia. Veja, queridos, que aqui em Jonas, no capítulo 3, aprendemos que não há caso perdido. Não há. Embora a cidade de Ninive fosse ímpia e má. Glória a Deus. Quando ouviu a palavra de Deus por meio de Jonas, eles creram. Veja, bastou Jonas pregar a palavra, aquela palavra entrou como uma faca de 2 gumes no coração daquele povo. E veja que aquele povo ali, o rei, ele vestiu pano de saco e se dispôs sobre as cinzas. Ainda pregou o jejum, até nos animais. Louvado seja. E isso, queridos, agrada o coração de Deus.
E Deus se agradou com a atitude deles. Poxa, para quem estava com medo de pregar para aquele povo e achou que ia ter dificuldade, mas não teve. Muitas vezes nós vemos coisas, fazemos tempestade dentro de um copo com água. Bastava somente ele ir pregar a palavra, falar exatamente o que Deus havia mandado ele falar. Mas quando Jonas chegou na cidade de Nínive, que ele começou a pregar da forma que o Senhor mandou ele pregar, as pessoas ali começaram a crer. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Queridos, para Deus nada é impossível. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E veja, meus irmãos, aleluia, quando ouviu a palavra de Deus por meio do profeta Jonas, eles creram. Veja que muitas vezes nós rotulamos as pessoas. Muitas vezes a gente acha que as pessoas são de um jeito e de repente as pessoas são de outro. Portanto, não julguem sem conhecer ao menos. Louvado seja. Não acreditamos que aquele ou aquela pessoa possa ser convencida pelo Espírito Santo para arrependimento. Olha que muitas vezes nem tudo que a gente vê é. Como diz o ditado, não devemos julgar o livro pela capa. Para você julgar uma pessoa, primeiro você tem que a conhecê-la pessoalmente para poder tirar as suas, aleluia, conclusões. Isso cria, meus irmãos, um bloqueio e não compartilhamos com elas a boa palavra de Jesus, palavra de Deus. Jonas, a princípio, fez o mesmo, mas quando Deus o impeliu a pregar e ele o fez, os ninivitas creram. Olha que maravilha, eles creram, querido. Muitas vezes a gente fica com medo de evangelizar numa casa, numa família, que a gente acha que aquele povo não gosta de crente. E quando a gente chega lá, não é como nós pensamos, é exatamente diferente. E aquelas pessoas ouvem a palavra, recebem e até se prostram e aceitam Jesus como único e Salvador. Portanto, queridos, não julguem. Os ninivitas, eles creram na palavra de Deus. A Bíblia diz que do menor ao maior, todos expressaram atitude de arrependimento. Ei, quantas pessoas estão por aí precisando ouvir uma palavra? Quantas pessoas estão aí se sentindo no fundo do poço, esperando a minha atitude e a sua atitude de ir lá pregar a palavra, para que eles possam ter uma vida diferente, para que eles possam servir ao Senhor. E em consequência a isso, meus irmãos, a nação foi perdoada e o juízo de destruição foi cancelado. Veja que Deus, ele mandou Jonas ir até a cidade de Nínive pregar e falar para aquele povo que se eles não se convertessem, o Senhor iria destruir totalmente a cidade de Nínive. Mas quando o Senhor viu que aquele povo se converteram, aí o Senhor foi lá e mandou o profeta avisar que a destruição tinha sido cancelada. O Senhor desistiu de destruir aquela cidade, queridos. Aí eu vejo por outro lado assim, aqui no nosso país, ou seja, no nosso mundo, quantas coisas ruins vêm acontecendo de um tempo para cá, de uns anos para cá. Quantas mortes já não aconteceram. E Deus usando seus profetas para avisar, para anunciar, né, que se o povo não se converter, as coisas vão piorarem mais e mais. Mas muitos ainda não estão dando ouvido, muitos não estão acreditando, acham que os profetas estão ficando doidos, que isso não vai acontecer. Mas vai, queridos. Se eu e você não nos arrependermos dos nossos pecados e não tomarmos uma atitude, uma decisão de nos converter verdadeiramente a Cristo, quando chegar o dia mau, irão perecer. Quantas pessoas Deus está levando para não perder para o diabo? Meus irmãos, o tempo não está de brincadeira, não. Você que está afastado do Evangelho, volte com pressa. E você que nunca aceitou Jesus, aceite logo. Aceite em espírito e em verdade. Porque os dias maus estão se aproximando cada vez mais. E aqueles que se renderem a Cristo, aqueles que continuarem servindo ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor poupará do mal. Mas aqueles que não derem ouvido à palavra de Deus, o que Deus vai fazer?
exatamente o que Deus iria fazer lá em Nínive. Iria destruir, Deus vai destruir. Aleluia, glória a Deus. Aí você diz, como assim, missionária? Como que Deus pode destruir? Pode. Deus pode enviar um tsunami, Deus pode enviar uma tempestade que pode matar muitas pessoas, como já aconteceram anos passados. Então nosso Deus, ele pode tudo. Deus é o dono do universo, então ele faz o que ele quiser, o que ele achar que é melhor para fazer. Porque Deus, ele é amor, querido, mas ele também é fogo consumidor. Muitos só querem saber das bênçãos de Deus, mas não querem saber do abençoador. Portanto, você que vive numa vida mundana, numa vida de prostituição, de fornicação, caia fora. Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. Aceite Jesus enquanto é tempo, enquanto há tempo. Louvado seja o nome do Senhor. E veja que aquele povo, todos eles expressaram uma atitude de arrependimento. E aquilo agradou o coração do nosso Deus. E em consequência disso, aleluia, a nação foi perdoada. O Senhor perdoou os pecados daquele povo. E o juízo de destruição, o Senhor cancelou totalmente. Se você se arrependeu, o Senhor vai cancelar todo esse mal que está sobre a tua vida. Muitas famílias, meus irmãos, pessoas, enfim, poderiam ser poupados se nós, os que cremos, compartilhássemos mais a mensagem de Cristo Jesus. Vivemos em um mundo tão individualista e frio que acabamos nos esquecendo de ser afetuosos com o próximo. Aleluia! A mensagem que salvou sua vida pode salvar de muitas pessoas, desde que você compartilhe. Então, se você começar a pregar para o povo, para aquele seu vizinho que está ali se sentindo fracassado, se sentindo humilhado, se sentindo no fundo do poço, se você pregar, disser para ele que Jesus é bom, que Jesus pode mudar a vida dele, ele vai se converter e ele vai se salvar. Aleluia! Então, se você evangelizar, se você ganhar uma alma para Deus, você está fazendo a sua parte, você está salvando uma alma e poderá salvar outras através dessa mesma vida. Então vamos parar, meu povo, de só querer seguir o caminho do pecado, porque Deus, ele, enquanto você não negar o Senhor, ele está sempre com as mãos sobre você. Mas no momento que você ficar só negando, hoje não quero agora, chegará o momento em que o Senhor tirará as mãos de sobre a tua cabeça, sobre a tua vida. E aí será com você e a sorte. Amém? Que você possa meditar nessas palavras e você possa fazer exatamente como o povo de Nínive. Se arrepender, jejuar, se humilhar no pó das cinzas e pedir perdão ao Senhor. Ele perdoará os seus pecados e ele ainda dirá: vá e não peques mais. Então você arrependa-se enquanto é tempo. Enquanto houver tempo, procure conseguir a sua salvação, porque Jesus está voltando, Jesus está às portas e depois poderá ser tarde demais. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz e que nunca deixe de crer e nunca pare de ajudar o seu próximo sem olhar a quem. Amém? Fica na paz.